Nós vamos, em seguida, estudar trechos de um outro discurso hassídico pronunciado pelo Alter Rebbe e depois editado e publicado na sua obra clássica Likutei Torá, e a exemplo daquilo que a gente estava vendo anteriormente, do que vimos em outros ensinamentos dele, ele vai continuar com abordagens diferentes, com aspectos distintos, mas vai continuar nos traçando o contraste entre os 6 dias da semana e o dia do Shabat em termos espirituais. Daquilo que acontece espiritualmente no mundo, nos dias comuns da semana, em comparação em relação ao estado de coisas no dia do Shabat, e particularmente como isso se manifesta na nossa alma, na nossa espiritualidade. Derivado disso também, nós vamos nos aprofundar nessa questão de qual é o tipo de serviço espiritual que compete à nossa alma nos 6 dias da semana, em relação, em comparação com o trabalho espiritual da nossa alma no dia do Shabat. E aqui, nesse discurso hassídico, o Alter Rebbe, ele vai confrontar, ele vai nos trazer 2 níveis espirituais na comunidade de Israel, nas almas judaicas. E ele vai se basear principalmente no significado e sentido espiritual da figura do nosso terceiro patriarca, Yaakov, ou, pelo seu segundo nome, Israel. Interessante que o primeiro patriarca originalmente se chamava Avram, e Deus modificou o seu nome para Avraham. Inclusive ele só conseguiu ter filhos depois que Deus mudou o seu nome, também da sua esposa. E o Talmud inclusive até nos fala que depois que Deus modificou o nome de Avraham, ou seja, de Avram para Avraham, é até proibido chamá-lo pelo nome original. Então acabou Avram, a partir de agora só Avraham. Mais tarde, na terceira geração do judaísmo, do patriarca Yaakov, também, num determinado momento, a Torá nos conta que vem Deus se revela, e diz a Yaakov, Lo Yaakov ikareh od shemecha, o teu nome agora, a partir de agora, não será Yaakov, ou somente Yaakov, que im Israel yeshemecha, mas eu vou modificar o teu nome para Israel. Mas na prática, nós continuamos a chamar o terceiro patriarca também de Yaakov. E não há uma proibição de chamá-lo de Yaakov, diferente do caso de Abraham. Não é? E por que nós continuamos a chamá-lo também de Yaakov? Porque a gente vê e encontra na própria Torá, que mesmo depois da mudança de nome, a Torá, por vezes ou repetidas vezes, continua chamando o terceiro patriarca de Yaakov, e não pelo nome novo, modificado por Deus, Israel, dado por Deus. Então, a Hassidut, baseando-se nos ensinamentos da Kabbalah, nos explica que o patriarca Yaakov, pai das 12 tribos, e por extensão, pai de toda a nação judaica, porque Abraham e Yitzhak, as 2 primeiras gerações, os 2 primeiros patriarcas, eles tiveram filhos que partiram por outros caminhos, outras fés, não é? Abraham teve Ismael e outros mais, Yitzhak teve Esav, Esaú, que também enveredou por outros caminhos religiosos, etc., Avodah Zarah, idolatria. Somente Yaakov teve esse privilégio de que todos seus filhos, que não eram poucos, não é? Ele teve os 12 filhos, além de filha, enfim, que todos seguiram no caminho judaico, todos estavam perfeitamente fiéis aos princípios do judaísmo. Então Yaakov, sua figura, especialmente ele, terceiro patriarca, ele não só representa o pai das 12 tribos, o pai de toda a nação judaica, mas mais do que isso, a alma sagrada de Yaakov, ela personifica dentro de si 2 níveis espirituais presentes na alma judaica ou nas almas judaicas. Um nível é chamado de Yaakov, e o segundo nível, mais elevado, é chamado de Israel. E nós já vamos ver, na sequência desses ensinamentos do Alter Rebbe, então nós vamos entender
o nível, a categoria espiritual de Yaakov, e em contraste com o nível mais elevado chamado Israel. Isso pode ser que algumas pessoas estejam no nível Yaakov, enquanto que outros tzadikim já atingiram o nível Israel, ou na própria pessoa. Pode ser que nós tenhamos momentos de Yaakov, e alguns momentos especiais a gente se ergue, se eleva espiritualmente, atingindo até o nível de Israel, mas que depois pode voltar a baixar para o nível básico de Yaakov. Enfim, então nós vamos ver um pouco do significado de tudo isso nesse discurso racídico, nesses ensinamentos do Alter Rebbe, e aqui de certa forma a gente até já pode adiantar que nos 6 dias de semana nós personificamos mais o nível espiritual Yaakov, nos identificamos mais com esse nível espiritual, ele é o que mais está evidente, o nível chamado Yaakov, e como nós vamos ver mais tarde, no Shabat há uma elevação, então no Shabat nós podemos atingir o nível superior chamado Israel. Então, o Alter Rebbe, ele nos traz que, inclusive, isso se encontra em diversos ensinamentos racídicos. Por exemplo, o povo de Israel, na Torá, por vezes é chamado de servo de Deus, como servos, escravos, que libnei Israel avadim, avadai hem, eles são os meus servos, assim fala Deus. E outros lugares na Torá, o povo de Israel é chamado de filho, bni bechori Israel, meu filho, meu primogênito Israel, banim atem lashem elokechem. E aqui também se fala que na categoria espiritual de Yaakov, enquanto a gente se encontra na categoria de Yaakov, nosso trabalho é como de servos. Quando nos elevamos espiritualmente, conseguimos chegar ao nível categoria Israel, nós nos assemelhamos mais a filhos. O nosso serviço espiritual para com Deus é como de filho para com o seu pai. Mas de qualquer forma, aqui ele vai nos explicar o Alter Rebbe como o nível Yaakov está associado, o nível espiritual chamado Yaakov está associado com o serviço espiritual de servos. E consiste no quê? Em atrair divindade aqui para o mundo terrestre. Por assim dizer, Yaakov está mais aqui, pés no chão, é o nível mais conectado, ligado ao plano terrestre, e nisso consiste o trabalho, a missão espiritual de Yaakov, já que ele está com os pés no chão, ele está os pés no plano terrestre, atrair divindade para dentro do plano terrestre, até o plano inferior terrestre, ou seja, trazer divindade e revelação espiritual até o plano inferior, até o campo físico, até dentro da matéria. E na realidade, através disso, isso não é pouca coisa, porque através disso nós cumprimos o propósito da criação, que é, na linguagem do Midrash, fazer para Deus, dirá lo itbarach betachtonim, uma moradia, uma habitação aqui no plano inferior. Esse era o desejo divino. Esse era o propósito de Deus na criação do mundo, a sua vontade, não é, que se crie, se construa, por assim dizer, uma moradia, uma habitação para ele justamente aqui nesse plano inferior. Isso como nós conseguimos através do cumprimento de mitzvot práticas, porque as mitzvot elas giram em torno de coisas físicas, de coisas materiais. Então, ao cumprir mitzvot, que são a vontade divina, com isso nós atraímos revelação e energia divina para dentro da matéria, para o plano físico, para o corpóreo, para o mundo material. Então, com isso nós estamos imbuindo a matéria de divindade. Mas para conseguirmos nos conectar e atrair essa energia de cima, do plano superior, até o plano inferior aqui embaixo, trazendo até a matéria, é necessária a introdução da tefilá, do serviço espiritual da oração. Primeiro a gente precisa se conectar para poder sugar e captar essa energia, para então poder traduzir isso, concretar isso através de mitzvot no plano material. Ou
seja, é através da tefilá, é através da nossa devoção na hora da reza, através da nossa conexão com Deus na hora da oração, que nós conseguimos atrair luz divina para dentro de nós, energizar a nossa alma, e dessa forma depois, quando a nossa alma, incorporada aqui nesse mundo físico, vai e faz mitzvot, se utilizando das coisas físicas, terrestres, materiais, com isso conseguimos trazer divindade para dentro da matéria. Esse trabalho, esse serviço espiritual está indicado, insinuado no nome Yaakov, em hebraico, já que as letras que compõem o nome Yaakov seriam Yud Ekev. A letra Yud é a primeira letra do nome Yaakov, e depois o que vem em seguida, Ekev. Ekev significa tornozelo, calcanhar. E, na verdade, ele recebeu esse nome literalmente porque eram gêmeos no ventre materno, e Esav sai primeiro, mas ele, como querendo impedir a saída do irmão primeiro, ele vem segurando o calcanhar, o tornozelo dele, e por isso ele leva, esse é um motivo simples, porque ele leva esse nome de Yaakov, porque ele já nasceu segurando o calcanhar, o tornozelo do irmão. Não? Mas em termos místicos e profundos, de acordo com a Kabbalah, a letra Yud, que é a primeira letra do nome de Yaakov, também é a primeira letra do tetragrama do nome sagrado de Deus, Yud Kei Vav Kei. Então a letra Yud indica a divindade do nome de Deus, ela indica a luz infinita de Deus. Qual é o papel espiritual, qual é a missão, qual é a função de Yaakov? Trazer o Yud, que é a divindade, a primeira letra do nome de Deus, isso indica a divindade, trazer isso até o calcanhar, até o Ekev. O calcanhar é aquele que está pés no chão, pés na terra, ou seja, até o plano terrestre, até o nível mais baixo e inferior. Então esse é o trabalho espiritual, essa é a missão espiritual de todos aqueles que se encontram no nível Yaakov, trazer e atrair a luz divina infinita para baixo, para bem baixo, para o plano inferior, até o nível mais baixo, aquele nível que é chamado de calcanhares e tornozelos. Inclusive sobre isso, na profecia de Bilam, a gente encontra a frase que diz Lo hibit aven beYaakov, Deus não verá iniquidade em Yaakov. Então essa... Continua depois o versículo, Velorá mal Israel, também não verá as falhas de Israel. Interessante que esse versículo ele fala tanto de Yaakov como de Israel. Começa falando de Yaakov e conclui, termina falando de Israel. Mas de qualquer forma, ele nos diz qual o significado disso, que Deus não verá iniquidade em Yaakov, o significado místico mais profundo. De kasher Adam mitbonen bitfilah bigdulat Hashem, quando um Yehudi, mesmo aquele que está no nível mais básico elementar, que sua alma personifica o nível de Yaakov, quando ele se posta a rezar e quando ele medita na grandeza de Deus, para ele absolutamente isso não é uma coisa simples nem fácil, porque ele está com a cabeça envolvida, metida em negócios, em trabalho, em afazeres materiais. De repente parar e conseguir meditar em algo abstrato, em algo espiritual, em algo divino, puxa, isso parece tão distante dele. Por isso, omdim kenegdo machshavot zarot de sitra achra. Por isso a sua mente é inundada por pensamentos alheios, pensamentos vãos ou fúteis, pensamentos estranhos à espiritualidade. Às vezes podem ser preocupações dos negócios materiais, Behirhurim Raim, ou às vezes até pensamentos negativos pecaminosos, que são chamados aqui de aven, de iniquidade. Mas Omer Katuv diz o versículo bíblico que nós vamos ter uma ajuda divina, mesmo nesse estado de coisas, mesmo nessa situação, que nós somos como Yaakov, nós estamos ainda aqui muito com os pés na terra, muito afundados na terra, mas nos diz a Torá, Lo ibit aven be Yaakov, ele não verá iniquidade em Yaakov. Em outras palavras, isso quer dizer, em termos espirituais, que Deus auxilia, ajuda a pessoa para que a iniquidade não o afete, não prejudique, ou seja, que ele resista a todos esses pensamentos que querem lhe desviar da concentração no divino. Então a iniquidade não vai invadir ou penetrar nos seus pensamentos, atrapalhando, interferindo na sua oração, mas sim vai sucumbir diante da sua busca de espiritualidade.
Em seguida ele vai nos explicar a sequência do versículo bíblico que fala então do nível Israel, Velora a Amal Be Israel.